Qual é o risco? O risco que o pessoal vem falando é o risco de uma inflação. Pô, os preços estão subindo, muita gente já temeroso. O que é que eu faço diante de uma inflação? Então, agora, hoje eu vou inverter um pouco e vou colocar na roda o nosso professor. Professor, hoje você vai participar ativamente aqui da live. Hoje eu fui convocado. Eu queria saber, professor, como é que você enxerga esse medo que algumas pessoas têm de inflação, o quanto isso pode impactar nos nossos investimentos na Bolsa brasileira? Maravilha, Luiz. Bom, vamos lá. Que responsabilidade, hein? Esse dupla de feras desse nível eu aqui, né, sempre aprendendo com eles, e dessa vez eu vou dar minha palhinha. Ótima pergunta. Eu acho que tem duas considerações a fazer. Uma coisa é a inflação mercado global, outra coisa é a inflação doméstica. O que a gente tem hoje que puxaria a inflação doméstica? Vamos olhar para o lado que não, obviamente, que não tem força para puxar, né? Alta no desemprego. Você tem uma desalocação muito grande também na indústria, então você tem ali uma indústria muito defasada em relação ao seu ponto máximo de entrega, tá? Então uma ociosidade muito grande, e aí quando você tem ociosidade com desalocação de pessoas, o que você tem é, na verdade, baixa demanda. Se há baixa demanda, né, baixa necessidade, ou pelo menos, eu diria, chamada de compra, né? Se você tem isso, você tem, na verdade, uma desalocação negativa entre oferta e demanda. Que para termos uma inflação sustentada para cima, um crescimento sustentado da inflação só com a força doméstica, a gente tinha que estar, na verdade, num movimento de recuperação econômica que é bem acelerado. E o que promove, pelo menos de acordo com as premissas, né, o que poderia promover a alocação, pelo menos ali, de palha, eu diria, de combustível nessa fogueira para o início de uma recuperação econômica? Aumento de liquidez, geração de liquidez ou facilidade de captação de recursos por parte da população ou por parte das pequenas e médias empresas, que é quem gera 90% dos empregos no país. Para você ter um custo do dinheiro em termos de captação baixo, você precisa ter uma taxa de juros reduzida. E isso explica exatamente, né, essa curva descendente, a manutenção nos patamares da taxa de juros, da taxa Selic, a taxa básica de juros, na mínima histórica. Problema, eu tenho do outro lado, e aí a gente volta agora para o mercado global, uma injeção massiva de dólar na economia. Claro que, se você olhar de um ano para cá, pós-Covid, isso aumentou muito. O governo Biden já veio com também, né, o retorno de Janet Yellen, né, agora não mais como presidente do Fed, mas ali numa posição no Tesouro, né, que dá também a ela poder suficiente para criar essa conjuntura ainda dovish, então uma injeção massiva de trilhões de dólares na economia. E quando você aumenta muito o volume de determinado produto, o que você vai ter, obviamente, é de novo um descasamento entre oferta e demanda. Nesse caso, a oferta vai ser excessiva, e aí você tem a redução do valor desse produto. Então, imagina uma cesta em que você aumente muito a quantidade de dólar em relação a outras moedas. Há uma tendência natural de que o dólar perca valor, né? No momento em que o dólar perde valor, você vai precisar de mais dólar para comprar um determinado produto. Observe que é uma analogia muito clara. Se você precisa de mais dólar para comprar determinado produto, significa que, teoricamente, por outro lado, esse produto aumentou de preço. Então, o conceito de inflação global está dentro dessa perspectiva de injeção massiva de dólar na economia, a um ponto de não haver mais alocação. Isso corrobora, inclusive, com aquele primeiro ou segundo gráfico que o Pedro mostrou, né, que define como um ponto muito fora da curva de alocação de investimentos em bolsa. Aí a gente está falando, de novo, mercado global. Tá? Então, o que eu tenho? Possibilidade de inflação alta lá fora, mas, em compensação, aqui dentro, uma possibilidade real de manutenção dessa inflação ainda em patamares administráveis. Mas, se eu tenho lá uma recuperação econômica da Ásia, principalmente de China, né, e uma possível recuperação econômica pós-pandemia também de Europa, há uma necessidade da gente começar a observar a questão do comportamento do preço das commodities, seja metálica e principalmente agrícola, que foi o que aconteceu no final do ano passado. Né, uma demanda superior desses países, principalmente Ásia, né, na compra de grãos, enfim, lá insumos ou estoques, etc., aumentou demais o nível de exportação aqui e faltou, nesse caso,
parte da produção que deveria ser alocada para consumo doméstico. E aí os preços dispararam. Quando o preço de um alimento dispara, principalmente de um grão que serve para insumo de boa parte da produção alimentícia do país, quando esse preço dispara, ele acaba impactando em boa parte da produção, da produção de alimentos em específico. E aí o índice sobe. E foi o que a gente viu. Houve um descasamento muito grande entre IPCA e IGPM, né, porque o valor agregado dos alimentos no IGPM acaba sendo maior do que no IPCA. Mas, se isso aconteceu em 2020, a gente conseguiu controlar ainda, ter um IPCA, por mais que esteja próximo ao centro, ali acima do centro da meta, encostando no teto, e uma taxa de juros a 3,5% que seja elevada a algo em torno de 6% para controle dessa inflação, mesmo a taxa de juros a 6%, a possibilidade da gente ter um retorno real, um ganho real num ativo livre de risco, chamado ativo livre de risco, título público, por exemplo, né, vai ser remota. Tá? Então, no momento em que eu subo a taxa de juros, obviamente, esses títulos públicos acabam ficando mais apreciados. Né? Títulos esses que têm, obviamente, o risco menor do que a renda variável, do que, no caso aqui, bolsa. Tá? Mas, em termos de rentabilidade real, rentabilidade aquela acima da inflação, é muito provável que, mesmo com Selic a 6%, essa rentabilidade não seja suficiente para desalocar recursos da Bolsa, porque mesmo que haja um retorno real, você vai ter retornos aí de 1,5%, no máximo 2% ao ano. E aí a gente volta àquela máxima, né, meu amigo? Com a Bolsa, na verdade, ainda precificada abaixo, né, da mínima, da média, né, como o Pedro mostrou lá nos primeiros slides, né, e a possibilidade de uma entrada de um investidor estrangeiro que observe também, né, que a Bolsa Brasil está barata, principalmente nessas empresas que são exportadoras de commodities, há uma inversão dos fatos. Né? Você sobe a Selic, mas não sobe tanto a ponto de dar remuneração real positiva dentro dos ativos livres de risco. Em compensação, na Bolsa está pagando múltiplos muito acima da inflação. Então, minha visão... Sensacional. É a manutenção desse mesmo cenário que vocês estão falando ao longo do tempo, mesmo com a possibilidade de alta da taxa de juros no curto e médio prazo. Sensacional. O grande resumo, se eu tivesse que resumir em poucas palavras aqui, seria o seguinte: mesmo que tenha uma inflação, a taxa Selic já vem subindo, mas a taxa Selic, mesmo que vá parar em 6%, se a inflação for de 5%, ou até mesmo se for de 6%, ela, cada vez mais, ela pode até transformar os juros reais até em negativos. Então, eu estar alocado numa renda fixa com uma inflação alta, eu posso até estar perdendo dinheiro. E, na outra ponta, os ativos, eles tendem até, de repente, num caso desse, a se valorizar. Pedro... É o que vem acontecendo hoje, inclusive, né? Só abrindo esse parênteses, mas é exatamente o que vem acontecendo hoje. Se você deixa numa renda fixa, principalmente de curto prazo, ou até mesmo pré-fixada num cenário de alta de Selic, você provavelmente vai ter ali remuneração negativa ao longo do tempo. Principalmente se você for antecipar esse título. Pedrão, cara, considerações finais para a gente zerar e passar para as perguntas? Sim, com certeza. Eu queria fazer, inclusive, um link com esse assunto que a gente estava falando agora, né, que faz todo sentido. Eu estava numa vez assistindo uma live com o Stuberger, né, e perguntaram isso, né, Stuberger, num cenário de inflação, qual seria o melhor ativo ali para você estar alocado, num cenário de altíssima inflação, né? E aí ele comentou, olha, num cenário de inflação, o que se valoriza? Né? O que está tendo preço para cima? São os ativos. E as empresas são feitas de quê? De ativos. Então, o melhor papel para você ter na sua mão são empresas, porque são ativos e vão estar corrigindo junto com a inflação ao longo do tempo. O lucro delas vai estar no limite, aumentando junto com a inflação. Então, faz muito sentido com o que vocês estão falando aí. Né? Por muitas vezes você pode ter um título de renda fixa, que vai estar ali rendendo a Selic, por exemplo, que vai estar no limite, dependendo da inflação, tendo um rendimento real muito baixo, ou até mesmo, como no atual momento, um rendimento real negativo. E há que se dizer um outro detalhe, né? Quando você, inclusive, faz a transferência, né, desse recurso, a tabela regressiva do IR para a renda fixa, muitas vezes, é superior aos 15%, né, da tributação em renda variável. Então, tem que se tomar muito cuidado, inclusive, com esse timing, né,
de antecipação de título.